Amém. Os irmãos podem sentar. Bom dia, amados. Alegria ver os irmãos nessa manhã, chuvarada, né? Logo na hora de sair de casa, a chuva pegando, desafio maior, exercício de fé, mas a gente sabe que é o melhor para as nossas vidas, cultuar o Senhor, né? E estarmos reunidos como povo de Deus para louvarmos, bendizermos o nome deste Deus, que é digno de todo louvor, toda adoração. Então, seja muito bem-vindo nessa manhã, saudando os irmãos com a graça e a paz, e temos a satisfação, então, agora desse tempo de meditação na palavra do Senhor, palavra de gratidão a Deus também pelos pregadores que o Senhor levantou no tempo que estive ausente, e é muito bom ver isso, né? A igreja sendo equipada com múltiplos pregadores, graças a Deus pelo ministério da palavra entre nós, que fomenta isso, que instiga isso, né? Homens procurando crescer na palavra de Deus para compartilhar essa palavra. Então, realmente Deus seja louvado, né? Evidência de que a igreja também não está edificada em personalidades, em homens. Então, venha o pastor que vier, a igreja prossegue, porque a centralidade é das Escrituras, é da palavra de Deus. Cristo reina, Cristo exaltado, e não o homem. Então, é o nosso ministério, que nós queremos que assim prossiga, que deste púlpito emane a palavra fiel. E assim a igreja é edificada. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo, que assim a igreja permaneça e continue. Então, nós encerramos o estudo na primeira epístola de Pedro, no domingo passado, e nós temos então um hábito aqui de pegar um livro da Bíblia e estudar ele de início ao fim, procurar entender o que Deus fala através daquele texto, uma pregação expositiva. Então a gente procura entender, né, uma interpretação cuidadosa, na dependência do Senhor. Nós encerramos, e agora no mês de novembro nós vamos ter então algumas pregações em Salmos, também pregações expositivas. Vamos seguir pelo menos assim até o final deste mês, se o Senhor assim permitir, e hoje nós queremos então meditar no Salmo 103. Vamos abrir então as nossas Bíblias, você que trouxe Bíblia, celular também, pode posicionar aí o aplicativo. Salmo 103. Salmo de Davi. Salmo que traz a expressão de uma belíssima poesia, um poderoso hino de louvor. Vamos ler mais uma vez o texto. Escute com atenção a palavra de Deus, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem,
e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos. Tu és o Deus infinitamente santo, glorioso, majestoso. Os anjos clamam diante do trono do Senhor, santo, santo, santo. Infinitamente digno de ser adorado, de ser temido, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente. Deus que conhece todas as coisas, conhece o íntimo dos nossos corações. É diante de Ti, ó Deus, que nos achegamos agora, em atitude de culto, em atitude de louvor, Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse salmo tão precioso, que ensina verdades tão caras, tão importantes, tão preciosas, tão fundamentais, ó Deus, o conhecimento de quem Tu és e como o Senhor age, rico em misericórdia, salvando pecadores. Nós te louvamos nesta manhã por tão grandiosa misericórdia, ó Pai. E pedimos agora, Senhor, a Tua graça. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel no texto, na exposição. Guia, Senhor, traz os nossos corações agora rendidos ao Senhor, debaixo do poder do Espírito Santo, para sermos envolvidos, ó Deus, nessa atitude de louvor, nessa atitude de adoração, adorando o Senhor em espírito e em verdade, a obra que só o Senhor pode fazer, nenhum homem é capaz. Por isso nos rendemos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco. Aquilo que for falado na carne aqui seja esquecido, apagado, que fique a obra do Teu Espírito e a Tua palavra gravada em nós, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, então este salmo, ele enfatiza o amor, a misericórdia, a compaixão do Deus fiel, do Deus que mantém a sua aliança com o seu povo. Nós temos uma demonstração aqui do amor fiel de Deus, o amor pactual, o amor do Deus que entra em aliança com o seu povo, e isso desde Gênesis, pós-queda, lá na promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali nós já temos a promessa deste Redentor bendito que viria para resgatar o seu povo. E assim Deus é fiel a esta promessa, desde a promessa feita a Abraão, lá o início da história do povo de Israel, desde a promessa feita lá a Moisés, desde o Êxodo. Então, este salmo, ele ressalta o Deus Redentor. É interessante, o Salmo 104, ele é semelhante, ele começa da mesma forma, bendize a minha alma ao Senhor. E o Salmo 104, nós percebemos ali um louvor ao Deus Criador, é o Deus que cria todas as coisas. O Salmo 103, nós temos ênfase ao Deus Redentor, o Deus que resgata, o Deus que salva pecadores. É este Deus que deve ser louvado e adorado. Então, esse salmo que exalta o Deus Redentor, nós percebemos que é um salmo cheio do Evangelho, no Antigo Testamento. O Evangelho prefigurado, conforme a expressão da antiga aliança, conforme a antiga aliança, o evangelho prefigurado no Antigo Testamento, mas esse salmo é rico, é cheio deste evangelho que seria plenamente revelado em Cristo Jesus, à luz da nova aliança, à luz do Novo Testamento. Como resumiu o reverendo Ryle, o Velho Testamento é o evangelho em botão, em semente, o Novo Testamento é o evangelho em flor, florescido, esclarecido, plenamente revelado em Cristo Jesus. Então este é um salmo de Davi, meus irmãos, que tem o propósito de promover o louvor a Deus. Qual a estrutura do salmo? Ao observar, nós percebemos aqui, Davi começa ressaltando o louvor no aspecto mais pessoal. Então ele começa falando de benefícios pessoais. Então, bendize ó minha alma. Então, um louvor pessoal, dele para com o Deus, para com
para com Deus. Isso vai dos versos 1 a 5. Depois, dos versos 6 a 18, nós vamos perceber que ele amplia este louvor para todo o povo de Deus. Todo o povo da aliança deve louvar este Deus. E assim ele ressalta os atributos deste Deus. Quem é este Deus? E ressalta a misericórdia eterna. E por fim, o louvor é ampliado ao máximo, incluindo os anjos e toda a criação neste louvor ao Deus soberano. Então a cena, ela é muito rica, ela é muito preciosa, começa do louvor pessoal, ela vai se ampliando esse louvor, todo o povo de Deus e por fim toda a criação louvando e bendizendo o nome deste Deus soberano. Então nessa manhã, meus irmãos, vamos observar à luz do texto 4 razões pelas quais Deus deve ser louvado. Que razões são estas que nós percebemos neste texto? Em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus deve ser louvado, bendizei ao Senhor por seus incomparáveis benefícios. São incontáveis as bênçãos que nós recebemos da parte deste Deus. Segunda razão, bendizei ao Senhor por quem Ele é. Deus deve ser louvado por quem Ele é. Conhecimento verdadeiro deste Deus à luz da palavra. Terceiro, Deus deve ser louvado, pois a sua misericórdia é eterna. Dura para sempre, não tem fim. E por fim, bendizei ao Senhor, pois o seu reino domina sobre tudo. 4 razões para louvarmos a este Deus. Talvez você chegou aqui hoje com o coração vibrando, querendo louvar este Deus. E se for assim, que Deus use a sua palavra para direcionar ainda mais o seu coração neste louvor que agrada a Ele. Mas talvez você seja alguém aqui que chegou hoje pensando em não ter muitos motivos para louvar a Deus. Coração mais pesado, não tão disposto a louvar. A situação está difícil, pastor. Tá complicado. Parece que não tenho muitos motivos para louvar. E isso sim pode acontecer com crentes piedosos. Disposição pequena para louvar o Senhor. Se esse for o caso, a minha oração é que Deus possa usar a sua palavra nessa manhã para relembrar os nossos corações que sempre temos razões para louvar este Deus, independente das circunstâncias. Sempre temos. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, vamos seguir a exposição aqui. Primeira razão para louvarmos este Deus: bendizei ao Senhor por seus incomparáveis benefícios. O Salmo começa dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Perceba que Davi pratica uma conversa consigo mesmo. Davi fala consigo mesmo aqui no Salmo. Você percebeu isso? O salmista está falando consigo mesmo. Davi está falando com a sua própria alma. Davi está falando ao seu próprio coração. E ele faz isso a fim de apartar do seu coração o desânimo, a apatia, a murmuração, que é o extremo oposto do louvor. A murmuração, apartar do seu coração essa atitude que é tão presente ainda em nossa natureza caída. E ele prega para si mesmo, ele prega para a sua alma, e assim nos ensina que um dos importantes recursos para se estimular o coração ao louvor é lembrar. Lembrar. É trazer à mente, é trazer à memória os benefícios do Senhor. Nós somos bons em esquecer. Esquecemos rápido as bênçãos. Não lembramos. Por isso, o exercício contínuo da meditação na palavra é fundamental. E Davi, a fim de refrescar a sua memória, e ele faz isso tornando algo público para todo o povo de Deus, todo o povo deve relembrar essas questões, ele enumera aqui benefícios. E que benefícios são estes? Ele diz no versículo 3, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você já parou para pensar nisso? Perdão para todas as iniquidades. Ele não diz algumas, ele diz todas. E meus irmãos, este, sem dúvida nenhuma, é o maior benefício. Perdoar significa considerar o devedor como se ele não houvesse cometido nenhuma ofensa. É não lhe imputar nenhuma dívida.
E aqui está a maior necessidade do ser humano. Poucos percebem isso, poucos se lembram disso, mas essa é a maior necessidade do ser humano diante de Deus. Perdão? Pós-queda em Adão, a Bíblia diz que todos pecaram e estão o quê? Separados, destituídos da glória de Deus. Essa é a condição de todo homem nesse mundo. Nós nascemos assim, separados, pecadores. Todos pecaram, diz a Escritura. É duro de ouvir isso, é difícil de ouvir isso, mas é o que a Bíblia diz. Não é o que o mundo diz, não é o que os homens dizem, é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. E é para essa palavra que nós devemos nos atentar. O que a Bíblia diz sobre a minha realidade. É para essa palavra que a gente deve pensar, a gente deve olhar. E a Bíblia diz que todos pecaram, mas aqui Davi está dizendo, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Perdão, meus irmãos, a maior necessidade do ser humano, isso você deve ter na sua mente. A sua maior necessidade não é dinheiro, não é saúde, não é família, não é nada disso. A sua maior necessidade é de perdão. Você é um pecador diante de Deus. Veja, Deus nos abençoa com essas questões todas, essas bênçãos temporais, Deus nos abençoa com elas. Mas a principal necessidade está aqui, é perdão. E o salmista nos garante aqui, Deus perdoa todas elas, e Deus assim o faz para nos trazer para junto dele, porque pecados nos separam de Deus. Então o propósito do perdão não é simplesmente apagar a nossa dívida, mas é trazer de volta para o Pai, o relacionamento mais importante que a gente perdeu no Éden. É voltar para o Senhor. Por isso o perdão é fundamental, é para nos reconciliar consigo mesmo. Mas eu pergunto, como isso é possível? Como que isso é possível? Porque como que um Deus infinitamente santo pode perdoar pecadores culpados como você e eu, sem manchar a sua justiça, sem manchar a sua lei, que exige condenação para os pecadores? Pecados devem ser punidos conforme a lei. Não dá para só fazer de conta que não aconteceu, não. Segundo a doutrina da palavra de Deus, pecados precisam ser punidos. E conforme a dignidade infinita de Deus, a quem nós ofendemos, os nossos pecados merecem punição infinita. Por isso, a realidade do inferno, diante da glória, da majestade de Deus, da justiça dele. Como que é possível, então, Deus perdoar? Meus irmãos, a resposta está no Evangelho. Você conhece o Evangelho? Sabe o que significa Evangelho? Evangelho são boas novas. Evangelho são boas notícias. Em dias onde boas notícias são raras, eis a notícia que nós devemos voltar o nosso coração em todo o tempo. A melhor notícia que poderia existir para a nossa vida está no Evangelho de Jesus Cristo. Nós já temos a melhor notícia. Podem vir as más notícias e a gente vai enfrentar elas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Podem vir as más notícias, mas a melhor notícia já é nossa. As boas novas de salvação, a resposta está no Evangelho. Como Deus pode perdoar pecadores? Ele pode perdoar culpados pecadores por meio do sacrifício perfeito do seu Filho amado. Foi por isso que Jesus veio a esta terra. Ele é o Filho de Deus. Ele foi enviado pelo Pai. Você começa a entender a necessidade que você tem de Cristo? Ele veio, Jesus veio. Ele é o Deus encarnado. É o sacrifício perfeito, é o Cristo prefigurado no Antigo Testamento que Davi confiava, né? O Cristo prefigurado no Antigo Testamento por diversas formas, inclusive o sistema de sacrifícios. Davi confiava neste Cristo que viria e assim ele foi perdoado e salvo. Nós cremos no Cristo que já veio, o Cristo prometido, enviado pelo Pai, que consumou a obra de redenção. A Bíblia toda aponta para Cristo, do Antigo ao Novo Testamento. Efésios, capítulo 1, versículo 7, deixa isso muito claro. Quando o apóstolo Paulo ali, escrevendo sobre a obra da redenção, vamos ler juntos?
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Remissão, veja, remissão, perdão dos pecados, pecados pagos. Por quê? Pelo seu sangue, pelo sacrifício. A morte dele na cruz. Era você que deveria estar lá pagando. Jesus assume o lugar de pecadores. No lugar de pecadores, o sacrifício substituto do Cordeiro perfeito sem pecado. É por meio deste sacrifício do Cordeiro de Deus que Deus ao mesmo tempo é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Desta forma nós entendemos, meus irmãos, que o crente é justificado pela fé, não por obras. Isso deve estar muito claro na nossa mente e no nosso coração. Não são obras, não é o meu desempenho que me salva. Fé somente em Jesus Cristo. É pela fé que o crente é declarado justo diante de Deus. É quando você reconhece que é pecador e não pode se salvar por si mesmo e confessa Jesus na sua vida, Deus declara você justo diante dele. Não pelos seus méritos, pelos méritos de Cristo somente. E isso significa, meus irmãos, justificação significa perdão pleno para todos os seus pecados, todos. Pecados cometidos no passado, não importa o passado que você teve, pecados do presente, pecados do futuro ainda que você vai cometer, todos já estão pagos na cruz, pela obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. E não é só perdão, porque justificação tem a ver também com justiça, a justiça perfeita de Jesus, a obediência perfeita de Jesus para com a lei, que você não consegue cumprir, Jesus cumpriu, toda a exigência desta lei, e agora Deus considera essa justiça de Jesus perfeita, sua, como se você tivesse cumprido toda essa lei, pelos méritos, quando você confia só nele, não em si mesmo, mas nenhum outro mediador, nada mais, só você e Cristo, é Ele que garante a sua presença, diante de Deus, perdoado, justificado. Agora veja, a evidência de que essa justificação é real na sua vida é que inicia-se um processo chamado santificação. Aqueles que são justificados pela fé, inevitavelmente vão procurar viver de acordo com a lei, imperfeitamente, sem dúvida nenhuma, pecando diariamente, tendo que confessar pecados, mas o crente em Jesus, quando ele confessa a Cristo na sua vida, ele vive agora na dependência de Cristo, ele não é mais dominado pelo pecado. Foi para a liberdade que vos libertei, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o crente não é mais dominado pelo pecado, pela obra perfeita, pelo Espírito Santo que habita na vida do crente. Ele ainda vai confessar pecados, como nós estudamos a epístola de João, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Então perceba que grandioso benefício, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Você está agora na presença do Pai perdoado. O salmista prossegue, quem sara todas as tuas enfermidades e quem da cova redime a tua vida. Davi pode estar relembrando aqui livramentos que teve da parte de Deus, livramentos de enfermidades, mazelas, livramentos de uma morte prematura em meio a tantas guerras que ele enfrentou. Ele reconhece como Deus estava curando ele, restaurando ele. O da cova redime a tua vida aqui pode ser referência ao plano físico, livrado de uma morte prematura, mas também espiritual, livrado da morte eterna para a vida eterna, pois ele diz na sequência, e te coroa de graça e misericórdia. Graça e misericórdia. O que significa a graça? Graça é Deus nos dando em Cristo aquilo que não merecemos. É o favor imerecido. É Deus nos dando o que não merecemos, que é a sua tão grandiosa salvação. O termo aqui no hebraico é hesed e faz referência ao amor pactual de Deus. É o amor fiel. É o amor que não abandona. É o amor sempre presente. É o amor do Deus fiel. E misericórdia, o que significa misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que merecemos, que é a sua ira e condenação por os nossos pecados. E isso em virtude somente da obra de Cristo na cruz, que tomou o nosso lugar e pagou
a nossa pena, como vai dizer o profeta Isaías, texto que nós costumamos ler aqui no momento que nós celebramos a ceia do Senhor, Isaías 53, texto da profecia, referindo-se ao Cristo que viria, o Cristo prefigurado, o Cristo prometido no Antigo Testamento. Isaías 53 é muito claro sobre isso, e o versículo 4 a 5 diz ali: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então perceba, esses benefícios descritos aqui, eles são reais para todo verdadeiro crente em Cristo. Se você está em Cristo hoje, eles são reais na sua vida também. Nós temos os nossos pecados perdoados, nós somos sarados, nós somos novas criaturas, sem nenhum mérito nosso, pura misericórdia de Deus. E esta obra que Deus iniciou em nós, Ele vai completar até o dia de Cristo, apontando para a ressurreição futura. Teremos corpos glorificados na ressurreição futura, e aí sim já não haverá mais nenhuma enfermidade. Aí toda enfermidade será levada embora, não haverá mais nenhum pecado, nenhuma dor, e estaremos para sempre na presença do Senhor, em alegria interminável. Meus irmãos, isso deve ser motivo do mais profundo louvor em nossos corações nesta manhã, sem sombra de dúvidas. O salmista avança: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Uma tradução possível aqui: farta de bens toda a tua vida. E traz a ideia aqui de sustento, e eu entendo aqui sustento espiritual e material. Deus provê, Deus não desampara os seus filhos. Deus não desampara aqueles que se voltam humildemente para Ele. E o salmista, o Senhor renova as forças do salmista. Davi se sente renovado, Davi se sente reanimado na presença de Deus. A águia citada aqui como exemplo de vitalidade, de renovação. Ele encontra forças renovadas na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele enfrentou diversos desafios no seu ministério. Se você lê as cartas de Paulo, você fica impressionado. Perseguições, foi preso, açoitado, dificuldades internas nas igrejas. Mas Paulo prosseguia o seu ministério. E lá em 2 Coríntios, quando ele envia a carta aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, ele fala que a sua suficiência para a continuidade do ministério vinha toda de Deus. Vinha toda de Deus. E lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, vamos envelhecendo, né, vamos enfraquecendo fisicamente, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Interessante ter contato com irmãos piedosos. Você já deve ter tido essa experiência, com a idade mais avançada, que são jovens há mais tempo, como o pastor Bruno gosta de dizer, e você tem contato com esses irmãos, e você percebe eles ali ainda cheios de disposição a servir o Senhor, cheios de ânimo para servir o Senhor. Tia Noemi é um exemplo de seguir, de continuar servindo ao Senhor. E você então percebe ali, graça de Deus, como Paulo diz aqui, o nosso interior se renova de dia em dia. Tem você louvado ao Senhor por seus benefícios? Pare para pensar quantas bênçãos você percebe, quantos motivos para louvar. Só o fato de você estar aqui hoje respirando já é motivo para você louvar ao Senhor. Essa semana fui com a minha esposa e fizemos mais uma ecografia pré-natal. E para acompanhar o desenvolvimento do nosso bebê. E, meus irmãos, olhar aquelas imagens é impressionante. Você enxerga ali tudo, pezinho, mãozinha, os bracinhos, né? Os movimentos dele ali. É impressionante você observar isso. Uma vida sendo gerada ali, no ventre da mãe. Que coisa linda. E que graça maravilhosa de Deus também, a tecnologia desenvolvida para a gente hoje conseguir enxergar
estas coisas, meus irmãos, diante disso não tem como você não reconhecer o milagre da vida. O milagre da vida e louvar o Criador, que é fonte de toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Avançando, amado, segunda razão para louvarmos ao Senhor, bendizei ao Senhor por quem Ele é. E nós percebemos nesta parte, dos versos 6 a 14, Davi ampliando o louvor, dos motivos pessoais para os motivos que envolvem todo o povo de Deus, o povo da aliança. E aqui nós percebemos aspectos do ser de Deus. Deus nos coroa de graça e misericórdia em virtude do seu caráter, de quem Deus é. E aqui se destacam atributos deste Deus bendito, aspectos do seu agir em favor do seu povo. Então, quem é este Deus que nós louvamos? Perceba, Ele é o Deus justo. Versículo 6, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Davi louva este Deus soberano que faz justiça. É Ele que retribui. Nada passa despercebido diante deste Deus, que vez após vez, livra o seu povo e julga os seus inimigos. É por isso que os crentes não devem procurar vingança. Jamais, mas devem entregar a Deus que julga retamente. Este é o Deus justo, este é o Deus libertador. Versículo 7, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus se revelou a Moisés lá na sarça ardente, Êxodo capítulo 3, lembra deste episódio? Deus se revela a Moisés, eu sou o que sou. Ele é o Deus autoexistente. Ele é o Deus criador, Ele é o Deus eterno, e Ele é o Deus que entrou em aliança com o seu povo. Este é o Deus libertador do povo, que vai tirar o povo lá do Egito. Então Ele é este eu sou, Yahvé. Interessante, o Senhor, na tradução aqui dos Salmos, a palavra Senhor, que tem todas as letras maiúsculas, refere-se a este nome, Yahvé, é o Deus da aliança. É o Deus da aliança. Depois, lá em João, o Senhor Jesus toma esse nome e aplica a si mesmo, mostrando que Ele é o Deus que veio a nós, Ele é o Deus da aliança que veio e se revelou e veio para salvar o seu povo. Então Ele é este Deus libertador, é o Deus que agiu com mão poderosa, livrando o seu povo do Egito, como nós temos o exemplo, a manifestação das pragas no Egito. E Davi prossegue, este Deus poderoso é também plenamente misericordioso, versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. As palavras de Davi aqui parecem relembrar as palavras de Moisés, são muito semelhantes às palavras de Moisés, lá em Êxodo capítulo 34, versículo 6, quando Moisés contemplou a glória de Deus, lembra aquele episódio? Quando Deus vem, ele pede para ver a glória de Deus, depois de um episódio difícil, né, com o povo de Israel. Alan Harman diz o seguinte sobre este episódio. Particularmente, depois do incidente com o bezerro de ouro, Deus, em resposta ao pedido de Moisés, de ser instruído em seus caminhos, Êxodo 33, 13, lhe concede uma nova revelação de sua glória, 34, 6, 7. Esses caminhos envolviam, respectivamente, a manutenção de seu amor pactual e também não permitindo que os perversos ficassem impunes. O versículo 8 é quase uma citação exata de Êxodo 34, 6. Ele sumaria o caráter do Deus pactual de Israel, profundamente misericordioso, tardio em irar-se e rico em seu amor inabalável. Então, este é o Deus que Davi ressalta aqui, o único Deus verdadeiro, o Deus cujo amor pactual não desampara o seu povo, aqueles que confiam nele. Perceba, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é cheio de compaixão, Ele é longânimo, ou seja, Ele é grande em paciência, e assaz benigno, é grandioso em bondade. E quando lemos estas palavras, estes atributos, que pessoa lhe vem à mente? Que pessoa lhe vem à mente? Compassivo, assaz, benigno. Que outra pessoa, senão a pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador?
Ele que é o verbo de Deus que se fez carne. A plena revelação de Deus a nós. E nós sabemos que quando Jesus veio à Terra, quando o Filho de Deus veio à Terra, se encarnou, Ele foi a personificação da graça e da verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, como vai dizer o apóstolo João. E se você estudar a vida do Senhor Jesus nos Evangelhos, faça isso, faça a leitura dos Evangelhos na sequência, leia os Evangelhos e procure observar os atributos, as características deste Jesus. Procure conhecer este Jesus. Leia os Evangelhos procurando conhecer Ele, os atributos dEle. Você vai perceber que constantes declarações a respeito da sua grandiosa compaixão. O Deus compassivo, o Deus que conhece a nossa miséria e nos socorre. Por isso, inclusive, conforme Hebreus capítulo 4, nós lemos que Ele é o nosso sumo sacerdote, que se compadece de nossas fraquezas. Nós podemos nos achegar a Ele com confiança, a fim de receber misericórdia, socorro, em ocasião oportuna. Versículo 10, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, Deus não nos trata conforme os nossos pecados, exatamente em virtude de Cristo. Cristo recebeu sobre si mesmo, na cruz, a ira que era destinada a nós. É somente por isso que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, pois todos os nossos pecados foram castigados na cruz em Jesus. E Davi, escritor desse salmo, é um exemplo disso, é um exemplo. Ele experimentou isso na prática em sua vida. Por exemplo, o episódio com Batseba. Lembra lá o que aconteceu? A lambança que Davi fez? Que confusão, que adulterou. Ele forjou a morte do seu esposo, de Batseba, com Urias. E Davi merecia a morte segundo a lei. Segundo a lei, ele merecia a morte. Mas Deus então enviou o profeta Natã para repreendê-lo. Davi sofreu com a disciplina da parte de Deus, mas ele se arrepende, ele confessa o seu pecado. Confessa o seu pecado. Salmo 51 expressa esse arrependimento profundo de Davi. É muito interessante você ler o Salmo 51. Mostra um homem que realmente sente o peso do pecado e ele não quer mais brincar com o pecado. Salmo 51 está lá a confissão de Davi. Dele se arrependendo, dele confessando diante de Deus, e ele reconhecendo que o pecado dele, em primeira instância, era diante de Deus a quem ele ofendeu. Então, Davi se arrepende, e mediante o seu arrependimento e fé, ele desfruta do perdão, desfruta da restauração de Deus em sua vida, e essa é a maravilhosa realidade para todo crente que se arrepende e confessa a Cristo em sua vida. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Versículo 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O salmista apela aqui para uma distância incomensurável, uma metáfora, o céu acima da terra, para expressar a grandeza da misericórdia. Ela não tem fim. Como a enorme distância do ocidente ao oriente, ele afasta as nossas transgressões. Porém, veja o destaque no final do verso 11. A misericórdia de Deus é grande sobre quem? Sobre os que o temem. Ou seja, esta doce e grandiosa misericórdia está sobre aqueles que temem ao Senhor. Somente sobre os verdadeiros crentes, os que estão rendidos a Cristo, estão confiando em Cristo. São esses que experimentam este amor imensurável do Pai, que é um Pai que se compadece. Versículo 13, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, em Cristo, nós somos trazidos para a casa do Pai, nós somos reconciliados com Deus. E esse Pai conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe que somos frágeis, sabe que somos fracos. E Ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E este Pai sabe realmente do que necessitamos, principalmente para o nosso crescimento e santificação, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós os que cremos, como Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 15, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai.
Pai, intimidade com o Pai. Intimidade com um Pai que se compadece. Isso só é real em Cristo. Só é real em Cristo. Portanto, perceba, verdadeiro louvor, ele deve ser fomentado pelo conhecimento de Deus. Para louvarmos verdadeiramente a Deus, precisamos conhecer Ele verdadeiramente. E onde você vai conhecer este Deus? Onde você vai conhecer este Deus? Onde Ele se revela, principalmente? Palavra. Fundamentalmente, palavra. O reformador Calvino, em seu comentário nesta parte do Salmo, ele ressalta o seguinte: de todos os temas a que os homens aplicam a sua mente, nenhum há do qual derivam maior vantagem do que aquele da contínua meditação em sua sabedoria, bondade, justiça e misericórdia, e especialmente o conhecimento de sua bondade, que se adequa tanto a edificar a nossa vida, quanto a ilustrar seus louvores. Consequentemente, Paulo, em Efésios 3,18, declara que a nossa altura, largura, comprimento e profundidade consistem em conhecermos as insondáveis riquezas da graça, as quais se nos manifestam em Cristo. Conhecimento de Deus pela graça, através da palavra, é o meio principal que devemos nos apropriar, a fim de termos vidas frutíferas diante do Pai, vidas voltadas para o louvor de sua glória. Tem você se alimentado deste conhecimento? Está você conhecendo cada vez mais este Deus de graça, compaixão, justiça, paciência, misericórdia, amor, bondade? Bendizei ao Senhor por quem Ele é. Terceira razão para louvarmos ao Senhor: bendizei ao Senhor, pois a sua misericórdia é eterna. Na sequência, o salmista, a fim de ressaltar a eternidade do amor e da misericórdia de Deus, destaca o contraste com a brevidade da vida humana. A nossa vida é efêmera neste mundo caído. Passa rápido. 2023 parece que começou ontem e já está acabando. O Natal chegou. Passa muito rápido, passa voando. Versículo 15: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Podemos entender a ênfase aqui de como aqueles que são alcançados pelas misericórdias de Deus, pelo seu amor pactual, possuem a bendita esperança da eternidade na presença do Pai. E Deus conhece a nossa condição, sabe que somos pó, sabe que pelo nosso pecado pós-queda em Adão, estamos destinados à morte. É a realidade para todos. Todos terão que enfrentar a morte nesse mundo. Você está preparado para ela? A única forma de estarmos preparados é voltando para Jesus Cristo. É conhecendo Ele. É Ele que venceu a morte, porque Jesus, ele morreu na cruz, mas diz a Escritura, Ele ressurgiu dentre os mortos. Ele ressurgiu, Ele venceu a morte. E venceu para nunca mais morrer. A Bíblia diz que Ele está assentado à destra do Pai. Hoje, Ele está vivo, Ele está presente entre nós. Você precisa conhecer Ele. É esse Cristo. É esse Cristo. É natural termos medo da morte. É natural, é o inimigo da alma do ser humano. É a aflição. Nós não fomos criados para isso. O pecado deixa essa realidade diante de nós. Em Cristo nós podemos ter a vida eterna. Ele venceu a morte, Ele triunfou sobre a morte. Você precisa se voltar para Ele. É nele que temos a certeza da vida eterna. O nosso anseio pelo eterno é satisfeito nele. Porém, veja, quem são os objetos desta misericórdia? Toda a humanidade indistintamente? Não, está bem claro aqui, final do verso 17. Novamente a ênfase, sobre os que o temem. Então perceba, o Salmo ele destaca uma relação íntima entre a iniciativa de Deus e a resposta humana adequada à sua palavra. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós amamos, nós respondemos com amor só porque Ele nos amou primeiro. Ele nos buscou, Ele nos alcançou, conforme os eleitos antes da fundação do mundo.
achados, encontrados por sua misericórdia e graça. Esses que são encontrados, esses eleitos, eles devem responder com arrependimento e fé em Cristo Jesus, ao chamado de Deus, ao chamado da palavra de Deus, e assim as suas vidas serão marcadas pelo temor do Senhor. Temor do Senhor. Uma vida que busca obedecer à palavra do Senhor, busca se aproximar dessa palavra, tem desejo de conhecer mais essa palavra, quer seguir o Senhor da palavra, e aí a sua vida vai sendo conformada, não pela sua força, pela graça somente. Cheia de imperfeições, como Davi foi. Davi foi um cara bem imperfeito, mas que conheceu este Deus e queria conhecer mais Ele, e tinha a sua vida marcada pelo temor deste Deus. Quando ele pecava, ele se arrependia, e se voltava para este Deus. Como diz Bridges, uma definição do temor de Deus que eu aprecio muito. O que é o temor do Senhor? Ele diz: o temor do Senhor é a reverência afetuosa pela qual o Filho de Deus se curva, humilde e cuidadosamente para a lei de seu Pai. Tem você experimentado este temor em sua vida? Como complementa o verso 18, para os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Os verdadeiros participantes do povo da aliança, pela graça de Deus, procuram obedecer a palavra, pela fé no Filho, Cristo Jesus, debaixo do poder do Espírito Santo. É este Deus que nós adoramos, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos trazidos para junto do Pai, pela fé no Filho, debaixo do poder do Espírito Santo. E isso acontece, meus irmãos, essa vida de obediência, essa vida que procura se aproximar da palavra, ela acontece não para ganhar a salvação, não é para você ganhar o favor de Deus, ela acontece como consequência de uma salvação. É o Espírito Santo agindo em você, é o Espírito Santo conduzindo você a um desejo para louvar esse Deus, a se aproximar mais dEle, conhecer mais Ele, porque você sabe que essa é a vida que vale a pena ser vivida, essa é a vida de comunhão com Deus. É para isso que você foi criado, para conhecer esse Deus e se deleitar nele. E você entende isso em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita você hoje. E assim, os que andam debaixo desse temor, desfrutam da misericórdia sem fim, pois a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Diante dessa realidade, nós podemos ter a certeza do amor eterno de Deus sobre nós em Cristo, e nada pode nos separar deste amor, nem a morte. A Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, um dos textos mais belos da Escritura, um dos textos mais lindos da Bíblia. E lá ele fala que nós não precisamos temer nem a morte, porque o amor de Deus em Cristo é sobre nós, é sobre nós. Romanos 8, 37 a 39. Vamos ler juntos, meus irmãos? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Amém. Você tem louvado a este Deus por este amor eterno? Meus irmãos, esse amor é a coisa mais preciosa que pode existir. A beleza profunda desse amor, que nos cativa, que nos traz para Ele, com amor eterno te atrair. Este amor, ele é sublime, esta misericórdia que não tem fim, isso é real em Cristo Jesus. E veja, se você ainda não está em Cristo hoje, se você é alguém que não está em Cristo hoje, saiba que este Deus gracioso continua chamando vidas para a salvação por meio da pregação, como acontece hoje. Então, se você ainda não está em Cristo, ouça o chamado do Evangelho. Só existe vida verdadeira, vida eterna em Cristo Jesus. Renda-se a Ele hoje. Renda-se a Ele hoje. Não é em vão, não é por acaso você está aqui agora. Conheça Ele. A Bíblia diz que a fé salvadora, vem por ouvirmos a palavra de Deus. Não pare de ouvir essa palavra. Não pare.
É a palavra que fomenta essa fé salvadora em nossos corações. Volte-se para este Cristo, que acolhe todos aqueles que se voltam humildemente para Ele, e saiba que sem Ele, sem Cristo, só lhe resta a ira eterna e justa de Deus, do Deus infinitamente santo. É isso que a Escritura nos diz. Por isso você precisa dele, você precisa correr para Ele. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Corra para Cristo, desfrute desta misericórdia eterna. Talvez você fique com muitas dúvidas, você que está ouvindo pela primeira vez, muitas coisas aqui, é normal ter essas dúvidas. Venha conversar comigo, quero ajudar você na palavra. Nós temos o cristianismo básico também, onde você aprende os pilares da fé, o que significa ser um cristão, o que significa pecado, o que significa a cruz. Venha aprender isso conosco. Ouça o chamado do Evangelho. Por fim, meus irmãos, quarta razão para louvarmos este Deus: bendizei ao Senhor, pois o seu reino domina sobre tudo. Aleluia. O salmista finaliza o salmo ampliando o louvor para toda a criação. A cena é muito rica, é muito bela, é o louvor tomando conta de todos. E o louvor torna-se universal. Bendizei todas as suas obras, porque o Senhor reina, o seu trono está acima de tudo nos céus. É por isso que este Deus deve ser temido e louvado acima de tudo. Deus exerce o seu governo soberano sobre toda a criação. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Ou seja, os céus, ele está acima de todo e qualquer reino terreno. E conforme a doutrina da providência de Deus, a doutrina bíblica da providência, nós sabemos que o Deus que cria todas as coisas é o Deus que sustenta e governa a sua criação. Ele não é o Deus que criou, né, deu corda lá no relógio e deixou, vamos ver o que vai dar nisso aqui. Não. Ele é o Deus que está regendo a sua criação. Essa é a doutrina bíblica da providência. É o Deus que intervém, é o Deus que está agindo soberanamente sobre cada circunstância que acontece nessa história, que acontece na sua criação. É Ele que está agindo. Nada neste universo ocorre fora do governo providencial de Deus. Salmo 115, versículo 3, diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E veja, isso não exclui a responsabilidade moral de suas criaturas. Nós somos responsáveis por nossos atos. Eis o mistério da doutrina, da soberania absoluta de Deus e a responsabilidade completa do homem. São duas verdades paralelas na Bíblia. A Bíblia afirma as duas. Eis o mistério que vai além da nossa compreensão. Deus absolutamente soberano e as suas criaturas morais completamente responsáveis diante dEle. Desta forma nós entendemos, meus irmãos, que Deus realiza a sua vontade também por meio das ações e vontades de suas criaturas que possuem livre agência. De tal modo que Deus, cujo trono está nos céus, faz até mesmo as atitudes perversas dos ímpios, os anjos caídos. Essas atitudes, no fim das contas, colaborar para a consumação dos seus planos soberanos, a fim de trazer glória ao seu nome e redenção do seu povo. O diabo não está no controle. Deus reina absoluto. O livro de Jó ilustra muito bem essa realidade, o livro de Jó. O diabo agia somente debaixo da permissão de Deus, até onde Deus permitia. E todo o sofrimento na vida de Jó teve propósito. Teve propósito. Porque lá no final do livro, você vai observar uma declaração impressionante de Jó. Um conhecimento aprofundado de Deus. Ele diz lá: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele perdeu filhos, ele perdeu saúde, ele perdeu bens. Deus soberanamente agindo, soberanamente permitindo, soberanamente orquestrando todas as coisas. Ele é o soberano que reina sobre tudo e todos.
Então o salmista, a fim de destacar este domínio, veja, ele ressalta os anjos justos aqui, poderosos, estes que louvam continuamente o Deus do universo, contemplando a sua glória e majestade diante do trono, e eles estão sempre prontos para executar as ordens de Deus com todo prazer, eles estão ali ansiosos por ouvir a voz de Deus e obedecer prontamente, prontamente. São seus ministros, poderosos, valorosos em poder, ao breve comando do Senhor, eles obedecem de imediato, a serviço do Rei. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. E veja, diante dessa constatação, diante deste Deus que domina sobre tudo, qual será a reação apropriada? Qual a atitude correta diante de Deus? Qual deve ser a nossa reação? O que eu devo fazer? A resposta está no verso 20. Eu devo responder juntamente com os anjos, obedecendo a sua palavra. E me rendendo em louvor a este Deus soberano. Não há melhor atitude do que essa, porque Ele é o Criador. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Obedecer a sua palavra é a melhor atitude que nós podemos ter, ainda imperfeitos, na dependência dEle, na graça dEle, pela fé em Cristo Jesus. E assim o salmista finaliza, meus irmãos, conclamando toda a criação para o louvor de Deus. Versículo 22, bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize a minha alma ao Senhor. Toda criatura deve louvor a Deus, pois Ele é o Criador, Ele é a fonte de toda a vida. É óbvio isso, Ele criou todas as coisas, então Ele deve ser louvado. Ele deve ser... Para Ele deve ser direcionado todo o nosso louvor. Se você está vivo hoje aqui, você está devendo louvor a Ele. Você está devendo louvor a Ele. E eu pergunto, quantos se lembram disso? Quantos se lembram disso ou querem reconhecer isso neste mundo caído? Quantos? Neste mundo que despreza Deus. Neste mundo marcado por ingratidão, rebeldia, que troca a glória do Criador pela criatura. Quantos se lembram disso? Meus irmãos, é por isso que precisamos pregar o Evangelho, percebe? Obra de missões existe porque verdadeira adoração não existe. Deus não está sendo adorado, Deus não está sendo louvado como deveria. Verdadeiro louvor não existe. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Antes para nós mesmos, nossos corações errantes. Pregar para nós mesmos a cada dia, para que os nossos corações sejam mais cheios de gratidão e louvor e menos murmuração. Pregar o Evangelho, como Davi está fazendo, pregando para si mesmo. E devemos pregar o Evangelho às pessoas que nos cercam, para que verdadeiro louvor aconteça, para que mais vidas sejam voltadas ao Senhor, para que a glória seja dada a Deus e não ao homem. Que os eleitos sejam alcançados pela pregação. Devemos orar, venha o teu reino, ó Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que mais vidas sejam rendidas a este louvor e que finalmente venha Cristo. Para colocar um ponto final neste mundo caído, restaurando todas as coisas e aí sim, estabelecendo o perfeito louvor de seu povo em sua gloriosa presença. Não é isso? Não é isso que esperamos? Não é isso que Apocalipse nos diz? O que diz João lá, Apocalipse 7, versos 9 a 10? Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém a podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Que possamos estar lá nesse dia. Amém? Essa é a minha oração, esse é o meu clamor. Que possamos estar lá nesse dia. Que Deus, por sua graça, então, meus irmãos, conduza os nossos corações neste louvor, bendizendo o nosso Deus por tantos benefícios, por quem Ele é, por sua eterna misericórdia, pelo seu domínio, seu reino soberano sobre todas as coisas. Vamos orar.
Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina verdades tão preciosas, tão caras, ó Deus. Obrigado pelo Evangelho, as boas novas de salvação, que elas possam alegrar o mais profundo do nosso ser, ó Deus, nesse dia. Possamos meditar, Senhor, nessa obra tão bendita que o Senhor fez, perdoando todos os nossos pecados, através do Teu Filho amado, Senhor Jesus, que derramou o sangue naquela cruz. E Ele venceu a morte, Ele está vivo, Ele está à destra do Pai, e é no nome dEle que nós podemos nos aproximar de Ti, Senhor, e bendizer o Teu nome nessa manhã. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Traz os nossos corações para junto de Ti, Senhor, em atitude de louvor, em atitude de adoração. Que o Senhor seja conhecido cada vez mais nas nossas vidas, ó Pai. O conhecimento bendito do Senhor através da palavra possa triunfar em cada coração aqui, é a minha oração, Pai. E que assim nós possamos realmente nos voltarmos para o propósito real das nossas vidas, ó Pai. Que é vivermos para a Tua glória, que é nos deleitarmos no Senhor. Que assim seja, Pai, no nome de Jesus. Amém.